Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela. Estamos a gravá-lo um bocadinho mais tarde do que é habitual, a meio da semana, porque há minutos ficou concluído aquele que foi o grande torneio da semana, um dos dois torneios ATP, o ATP 500 de Pequim, que terminou à quarta-feira, contava com um elenco de luxo, esperava-se que fosse de facto um torneio espetacular e acabou por ser, mais uma vez, não fugindo muito àquilo que tem sido a lógica da temporada. Enfim, dos 8 dos 10 jogadores top 10 que estavam presentes, acabaram por se destacar uma vez mais. Diria que 3 dos 4 melhores jogadores da temporada, uma vez que Novak Djokovic não estava presente. Tivemos mais um duelo entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Desse duelo saía, como a Indian Wells em Miami, um adversário na final para Medvedev. E, ao contrário do que aconteceu em Miami, desta vez Sinner de facto bateu Alcaraz, mas conseguiu pela primeira vez na sua carreira derrotar Daniil Medvedev à sétima tentativa, terceira este ano. As duas anteriores tinham sido também em finais, o que não deixa de ser significativo. Pedro, como é que olhas para este título de Jannik Sinner? É verdade que não é o mais importante da sua carreira, porque ele já ganhou um Masters 1000. A verdade é que não deixa de ser significativo, tendo em conta que bateu Alcaraz e Medvedev de forma consecutiva e que este torneio de Pequim, não sendo um Masters 1000, era quase como se fosse, não é? Sim, sem dúvida. Não era Masters 1000, mas do top 10 só faltavam dois jogadores. E tivemos quase a ser possível, numa primeira ronda, ter um encontro entre dois tenistas do top 10, que seria obviamente espetacular. O que não deixou de trazer primeiras rondas que foram realmente brutais. Quanto ao Jannik Sinner, é mesmo um título importante, não só por ganhar o troféu, isso obviamente é sempre importante ganhar-se títulos, mas por um lado volta a ganhar ao Carlos Alcaraz, portanto ele vai mantendo, de certa maneira, já quase um ascendente que ele tem sobre o tenista espanhol, e é curioso perceber isso, porque o Alcaraz nunca perdeu tanto com um jogador. O Sinner é o único a ter derrotado por 4 vezes o jovem tenista espanhol, e fica com vantagem nesse confronto direto, 4-3, são duas vitórias consecutivas para o Sinner, e depois também essa questão do Daniil Medvedev, eram 6 derrotas em 6 encontros, e ele consegue vencer em 2 tie-breaks, a mostrar uma tremenda frieza nos momentos importantes. Salta para quarto lugar do ranking ATP, vai bater um recorde pessoal e igualar o máximo do ténis italiano, do Adriano Panatta e da Francesca Schiavone, e é uma clara indicação, e nós já falámos aqui várias vezes, de que colocar logo Alcaraz e Sinner no mesmo patamar às vezes pode ser precipitado, e o próprio Sinner falou disso antes deste torneio, a dizer que ainda não se via nessa linha, era Alcaraz e Djokovic, ele ainda estava longe. Este torneio de facto aproxima-o, é importante, e será determinante para ele, se ele conseguir terminar a época dentro desta linha, aproximar-se mais do top 3, quem sabe entrar no top 3, não é fácil, mas tentar chegar lá mais perto, e aí então meter-se mesmo dentro dessa luta e dar o salto definitivo para os melhores do mundo. Não, não tens o microfone ligado. Sem dúvida que é uma semana muito importante para ele, ainda por cima na ressaca de uma grande polémica em Itália relacionada com o facto de ele não ter ido à Taça Davis. Ele fez muitas manchetes de jornais. Ele foi até capa da revista semanal da Gazeta dello Sport, em que o acusavam de falta de comprometimento com o país. E a verdade é que ele, no torneio a seguir, a não ir à Davis, e obviamente, como se sabe, a seleção italiana passou na mesma aos quartos de final das Davis Cup Finals, portanto até avançaram na prova, e uma semana depois disso acontecer, ele acaba por ganhar o seu primeiro torneio pós polémica da Davis, e esta reta final de ano vai ser de facto interessante para ele, porque ele pela primeira vez qualifica-se para as ATP Finals. Enfim, está a 10 pontos, mas diria que é completamente certo que vai lá estar. É a primeira vez que se qualifica, ele já lá esteve uma vez, mas foi como suplente do Matteo Berrettini em 2021, portanto esta é a sua primeira participação na prova. As ATP Finals, como é sabido, jogam-se em casa, em Turim, em Itália. Vai depois ter a oportunidade de se poder redimir, entre aspas, e poder jogar as Davis Cup Finals, pelo menos os quartos de final. Por isso, desse ponto de vista, temos aqui um cenário de uma ponta final de época que pode ser muito forte para o Sinner. Ainda há dois Masters 1000 pelo meio, este primeiro em Xangai, onde não temos outra vez Novak Djokovic, mas temos Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev novamente, os jogadores que ele derrotou agora. Depois ainda falta aquelas semanas de Viena, Basileia, Tóquio. Ele está previsto, penso que, jogar apenas em Viena,
e depois joga Paris, Turim e eventualmente as Davis Cup Finals. Portanto, eu acho que teremos uma ponta final de ano muito interessante, com o número 1 ainda completamente em aberto, apesar de Carlos Alcaraz ter perdido aqui uma chance de se aproximar mais, ele continua. E o próprio Medvedev também podia ter ficado mais perto. Sim, sim, exatamente. Ele continua, Medvedev fica a 2.000 pontos na race de Djokovic, Alcaraz fica, penso que a 600, vai jogar um Masters 1000 na próxima semana, onde Djokovic não estará, portanto Alcaraz até pode passar para a frente da race, ou ficar muito próximo, por exemplo, se perder na final. Portanto, vamos ter semanas interessantes também nesse sentido, luta pela liderança do ranking mundial, Medvedev também a poder imiscuir-se ali naqueles dois, e Jannik Sinner acho que é aqui aparece aqui numa segunda linha interessante para se perceber o que é que ele poderá fazer até ao final do ano. E depois, obviamente, a luta pelas ATP Finals. Nós, quando falámos aqui na semana passada, Zverev ainda não tinha ganho Chengdu, depois acabou por ganhar. Não sei como é que olhas para a luta, sendo que Zverev se meteu no top 8 nestas últimas semanas. Temos Rublev e Tsitsipas, diria que em boa posição também para se qualificarem, porque fizeram, em certos momentos estiveram lá, não é? Tsitsipas fez uma final de Grand Slam, Rublev ganhou o Masters 1000, o seu primeiro, ambos foram conseguindo ganhar coisas, mas como é que olhas para essa luta também, que é obviamente também um dos pontos de interesse até ao final da temporada? Sim, para já o oitavo lugar é o que está realmente mais em aberto. Neste momento é do Holger Rune com 3.110 pontos, o Taylor Fritz tem 3.020, depois o Casper Ruud está ali a cerca de 400 pontos do Rune, o de Minaur já um bocadinho mais atrás, sendo que este Masters 1000 de Xangai, este próximo torneio vai ser determinante para esta segunda linha na luta pelas ATP Finals, é determinante para eles. Vão precisar de fazer aí de facto uma grande campanha para manterem hipóteses reais de se apurarem para as ATP Finals, mas é como diz, o Sinner está virtualmente apurado, ele vai lá estar. Rublev e Tsitsipas e o próprio Zverev, eles estão próximos, a 200 pontos, 235 pontos a separar estes três jogadores, dá-lhes alguma margem, de facto, mas não estão completamente a salvo. Era preciso muita coisa correr mal, mas não estão totalmente a salvo. Se bem que eu acredito. É, porque há muitos pontos ainda em disputa, não é? Que são É, dois Masters 1000 são logo 2.000 pontos, e depois ainda há três ATP 500, Viena, Tóquio e Basileia. Portanto, de facto, é isso. Parecem um bocadinho à frente, mas não é é, impossível que não, fiquem fora. não é fácil serem ultrapassados por tanta gente que também vai ter de jogar bem, mas pode acontecer. Imaginemos que o Taylor Fritz ganha o Masters 1000 de Paris, que o Casper Ruud ganha o Masters 1000 de Xangai, que o Minor chega ao final de um deles ou que consegue ganhar uns 500 e de repente fica isto tudo baralhado. Mas eu diria que se tivesse de arriscar, neste momento, colocaria Rublev, Tsitsipas e Zverev a irem às ATP Finals, mesmo que o Tsitsipas não esteja nada bem, mas eu acho que de facto vai conseguir o suficiente para lá chegar. Depois o que vai lá fazer é que pode ser um bocadinho mais suspeito. E na luta por esse oitavo lugar, eu tendo a colocar aqui o Taylor Fritz se calhar à frente do Rune, porque o Rune não me tem convencido, não me parece bem, e estes próximos torneios podem assentar bem ao Taylor Fritz. Se ele vai aproveitar a oportunidade, veremos se isso acontece ou não, mas sem também ser algo demasiado arriscado dizer, eu de facto acho que o Holger Rune poderá ficar de fora porque não está de todo a convencer. Ele volta a falar dessa questão que ele tem nas costas. Esta temporada parece um bocadinho estragada para o dinamarquês. Sim, também estou curioso para ver, especialmente como é que o Taylor Fritz vai estar. Depois há também a questão de nem todos os torneios contarem, não é? No caso do Fritz, ele já tem muitos pontos somados em torneios fora Masters 1000, portanto, o Fritz vai ter que ir buscar esses pontos mesmo nos dois Masters 1000. E neste torneio de Xangai é já uma boa oportunidade para isso. Obviamente, vamos ver qual destes jogadores chegará mais longe entre Rublev, Tsitsipas, Fritz, Rude, Rune. Vai ser engraçado ver, porque obviamente é um torneio onde muitos deles nunca jogaram. Por exemplo, o Carlos Alcaraz e Sim. o Holger Rune nunca jogaram em Xangai. Penso que o Sinner só jogou uma vez. Portanto, vai ser curioso perceber como é que vão lidar com condições que normalmente são muito rápidas, mais rápidas do que em Pequim. Portanto, vamos ver como é que eles estarão. Rapidamente, falando também um bocadinho só da competição feminina, está um bocadinho a ritmos diferentes. No lado feminino ainda estamos nos oitavos de final do torneio de Pequim. Tivemos na semana passada a conclusão do torneio de Tóquio e também de um torneio em Ningbo, na China. Também a luta aí pelas WTA Finals está ao rubro. Diria que há três vagas abertas para
para 4 jogadoras, talvez uma quinta, Helena Ostapenko, continua na luta, mas vai ter que ganhar em Pequim se quiser continuar na luta. Mas como é que tu tens visto esta parte final da temporada, nomeadamente? Há aqui um ponto de interesse para perceber como é que a Iga Swiatek se vai encontrar. E, por outro lado, Coco Gauff, né, continua a ganhar da maneira que ela mais gosta, que é com muito sofrimento, muita luta, mas continua a ganhar, isso é que interessa. É verdade, continua a ganhar e começando pelo Coco Gauff é de facto impressionante e já se disse muitas vezes, mas é mesmo verdade. As outras jogadoras dizem, não há como não concordar, é uma atleta extraordinária, é a melhor do mundo nesse sentido neste momento e só assim se explica que ela, mesmo em dias em que não está a jogar bem e até agora no torneio de Pequim ela não jogou bem, ela reconhece isso, ela não está de todo a jogar bem, mais uma vez conseguiu já mais umas vitórias, já se encontra nos oitavos de final, vai defrontar a Anelina Kalinina nos oitavos, aliás, CHRC, vai jogar com a Verónica Kudermetova, assim é que está certo, nos oitavos, depois eventualmente com a Maria Sakkari ou com a Wang Xinyu, veremos o que é que ela conseguirá fazer, mas não para de ganhar, obviamente ela não vai ganhar os jogos todos este ano, no que falta desta temporada, veremos quando é que isso vai travar, e depois, por outro lado, a Iga Swiatek parece-me, por aquilo que ela tem feito esta semana, parece-me que finalmente conseguiu soltar-se outra vez. Hoje pisou completamente a Magdalinette, 6-1 e 6-1. Tem sido um arranque forte de torneio para ela. Já conseguiu 3 vitórias, as 3 completamente pacíficas. Depois não teve o bye na primeira ronda. Mas de facto ela está realmente muito bem, já nos quartos de final. Helena Rybakina safou-se de um encontro bem duro com a Mirra Andreeva, que esteve muito perto de perder e depois até acabou a arrasar, que é sempre curioso isso poder acontecer. E de resto, na luta pelas WTA Finals, vai ser uma luta mesmo muito interessante até ao fim. Mais abaixo, as que estão mais abaixo que ainda estão na luta são a Ostapenko e a Kudermetova. Qualquer uma que perca antes da final de Pequim fica logo fora da luta. A Kudermetova creio que tem mesmo que ganhar o torneio, mas ganhando o torneio fica completamente dentro, tal como a Helena Ostapenko, portanto ainda pode ser tudo muito giro e estas últimas semanas vão ser ao rubro. Talvez tenhamos aqui eventualmente com a Helena Ostapenko uma história parecida com a da Anett Kontaveit, quando ela conseguiu, vinda do nada, apurar-se para as WTA Finals. Mas não sei em que é que tu apostas. Há aqui um fosso de 500 pontos da Mukova para a Sakkari, mas isto de facto ainda pode mudar, dependendo daquilo que acontecer aqui em Pequim. Sim, eu tendencialmente acredito que a Ostapenko dificilmente lá chegará, mesmo, e a Kudermetova também, até porque a Ostapenko para a semana vai jogar o torneio que dá menos pontos. Ela vai jogar em Seul em vez de jogar em Zhengzhou, ou seja, jogam 250 em vez de 500, portanto teria de ganhar Pequim, Seul, e depois não chegava, ia ter que ir jogar ainda, pedir provavelmente um wildcard para um dos torneios mesmo da última semana, que eu acho que há 2 ainda, um outro na China, em Nanshan, e um em Cluj, na Roménia. Portanto, acho que seria difícil. De qualquer das maneiras, enfim, é uma jogadora perigosíssima e é sempre impressionante vê-la quando está engatada ganhar às melhores jogadoras do mundo, como aconteceu com a Pegula nos oitavos de final. Portanto, eu acredito que vão ser 3 das outras 4. É uma incógnita perceber se de facto a Carolina Mukova vai aparecer em Zhengzhou. Ela está inscrita nesse torneio. Se a Marketa Vondrousova, que nível é que ela vai jogar, porque a verdade é que neste momento uh, ainda é a Sakkari que está fora do lote das 8 primeiras, mas pode ultrapassá-las eventualmente ganhando o título. Portanto, eu acho que aqui a posição da Sakkari é mais interessante, é ela que tem terreno a recuperar. Se eventualmente ela se ganhar mais 2 encontros, eu penso que ela tem um quadro até relativamente simpático. Estava aqui a espreitar muito rapidamente. Ela vai jogar com o Wang Xinyu, será a favorita, e depois apanhar com o Gauff nos quartos de final. Portanto, talvez esse encontro seja crucial. Se ela ganhar a Gauff, eventualmente ou a Kudermetova, que também está na luta, nos quartos de final, e fizer meia final no mínimo em Pequim, acho que temos luta completamente em aberto até à última semana. Se a Sakkari perder antes das meias finais, penso que, a menos que de facto a Ostapenko cometa a proeza de ganhar em Pequim, penso que as 3 jogadoras ficarão mais ou menos definidas e serão à partida as checas e a 11 Jabeur, que ao ganhar em Ningbo na semana passada conseguiu ganhar esse fosso, embora ela já tenha sido eliminada esta semana aqui em Pequim. E De a qualquer vitória da forma, Sakkari é de facto
é brutal, tendo em conta aquilo que lhe aconteceu no US Open, conferências de imprensa em que ela sai a chorar, a dizer que se calhar era melhor parar e que se queria afastar do ténis se calhar um bocadinho, e de repente aí está ela, completamente fora da luta pelas WTA Finals e agora está dentro. Sim, a verdade é que ela já o ano passado teve um cenário parecido. Ela o ano passado só se qualificou para as finals na última prova, a chegar à final em Guadalajara. É claro que não fez uma época tão inconsistente como esta. Desta feita, o milagre era maior. Ela ganhou um WTA 1000 e mesmo assim provavelmente não vai chegar. Se calhar até pode ganhar dois e não chegar na mesma, ou ganhar um e fazer final do outro e não chegar na mesma. Mas desse ponto de vista, sim, é bom tê-la de volta, pelo menos a um nível bom. Ela fez meias finais a semana passada em Tóquio e vamos ver, de facto, o que é que esta luta nos vai trazer. Diria que os próximos dias já nos trarão mais novidades nesse sentido. Enfim, nós voltaremos para a semana, já sabem, à partida já num horário mais normal, provavelmente a meio do torneio de Xangai, que já arrancou e que vai ter os cabeças de série a entrar em ação na sexta-feira, mas até lá já sabem, podem continuar a seguir-nos, a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, aqui no nosso podcast. Deixem as vossas perguntas e sugestões. Nós voltamos em breve.